Tu já parou para pensar por que que a tua vida fica sempre refletindo os mesmos ciclos? As mesmas pessoas entrando na tua vida, a única coisa que muda é o nome delas? Eu passei anos achando que isso era azar, sério, azar. Até que um dia eu li uma frase que dizem ser uma frase parafraseada do Carl Jung, que diz mais ou menos assim: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Isso explicou para mim anos de coisas que eu não conseguia entender sobre mim mesma. Se tu sente que a tua vida não sai do lugar, que tu se sente presa nesses ciclos de pessoas que só te puxam para baixo, fica aqui nesse vídeo comigo, porque o que eu vou te contar hoje são coisas que eu descobri depois de anos de terapia e de um despertar que veio antes disso. Grande parte disso eu só consegui enxergar depois que eu aprendi a me afastar de pessoas que me afundavam junto com elas. Eu vou ter que esperar o inverno realmente chegar aqui no sul para eu poder usar um look de manga comprida. Tá tudo bem. Continuando. E aqui eu quero ser honesta contigo. Eu me envolvi e me coloquei em ciclos com pessoas autodestrutivas por muito tempo. E eu culpava o mundo por causa disso. Até eu perceber que eu era uma pessoa autodestrutiva também. Eu tomava as piores escolhas sem pensar. Eu não dei reciprocidade para pessoas que mereciam a minha reciprocidade. E dei muita reciprocidade para pessoas que não mereciam nada na minha vida. Eu era um imã para esses ciclos. E eu só fui entender quando eu parei e comecei a me olhar, comecei a me enxergar de verdade. E tem aquela coisa antiga, semelhante atrai semelhante. E é exatamente isso. Tu atrai o que tu é. Se os teus traumas nunca foram tocados, nunca foram trabalhados, tu vai escolher pessoas que mexem exatamente onde dói e nem vai conseguir entender por que que dói tanto. É isso que Jung estava falando, o inconsciente dirigindo a tua vida e tu chamando de destino. E uma coisa que me marcou muito foi perceber que nos meus relacionamentos amorosos eu sempre escolhia o mesmo tipo de pessoas. E não era por acaso. Era como se o meu cérebro, o meu inconsciente, estivesse procurando um gatilho familiar. E eu achava que aquilo era amor, mas não era, era medo disfarçado de amor. E tem uma coisa que eu demorei para entender. Eu já vi muitas pessoas se afastarem de mim e eu achava isso muito injusto. Eu sentia que estavam me descartando. Só mais tarde que eu fui entender que essas pessoas estavam fazendo comigo a mesma coisa que no futuro eu precisei fazer: me afastar de pessoas autodestrutivas. Só que naquele momento eu era a pessoa autodestrutiva. E quando eu entendi isso, obviamente que doeu, mas me deu autoridade para estar aqui falando contigo agora, porque eu já tive dos dois lados dessa história. E eu queria me filmar gravando esse vídeo agora e voltar 5 anos atrás e obrigar a Tuane de 5 anos atrás a assistir esse vídeo do início ao final, porque assim, teria poupado ela de muita coisa. E antes que tu pense: "Ah, a culpa é minha então". Não, eu não quero de maneira alguma que tu saia desse vídeo se odiando por estar se colocando nesses ciclos. O que eu quero é que tu entenda por que que a tua vida não sai do lugar e saia desse vídeo com uma ideia do que fazer, para conseguir tomar melhores escolhas na tua vida. E agora vem a parte que normalmente ninguém quer ouvir. Se tu quer mudar de vida, tu vai ter que cortar gente nesse caminho. E eu sei, gente, isso dói. Mas presta atenção aqui comigo. Tem um ditado antigo que cabe aqui nesse momento: água não se mistura com óleo.
E, gente, não se mistura. Tu pode tentar o quanto for, não vai misturar, não vai dar certo. Agora presta atenção aqui. Tu quer correr uma maratona. Correr uma maratona é uma meta de vida para ti. Mas tu só anda com pessoas extremamente sedentárias. Então, como que tu vai conseguir ter motivação, disposição, exemplo para correr a maratona que tu quer se tu só tá inserido num ciclo de pessoas extremamente sedentárias? Não casa? Tu quer focar na tua carreira pelos próximos 3, 4 anos da tua vida, mas tu escolhe estar com pessoas que só buscam, só priorizam prazer imediato. Não casa. Tu quer ter sanidade mental, tu quer ter paz, clareza mental, mas tu só anda com pessoas que na sexta-feira desabam numa rotina completamente autodestrutiva que fazem elas terem ressaca até quarta-feira. Não casa, tu não vai ter clareza mental, tu não vai ter teus pensamentos alinhados. Gente, não dá certo. Felizmente ou infelizmente, quando tu quer, tu tem um objetivo na tua vida, tu tem que andar com pessoas que casem com esse objetivo. Quando eu tive o meu despertar, e isso veio antes de qualquer coisa, antes de qualquer terapia, antes de qualquer estudo, antes de qualquer livro. Um dia eu simplesmente acordei e senti que eu precisava seguir em frente e eu virei as costas para grande parte da minha vida. E quanto mais eu fui andando, quanto mais eu enxergava o meu objetivo e eu seguia andando para frente, mais pessoas iam ficando para trás. E isso pode parecer egoísmo e de certo ponto realmente é. Mas tudo que não é em exagero, um pouco faz bem. E um pouco de egoísmo, se tu não tá feliz, tu não tá contente da tua vida e tu quer sair daquilo, é necessário. E tem uma frase que eu uso há um tempo já de wallpaper do meu celular que casa muito com isso que eu acabei de falar, que me fez entender muito sobre escolhas que a gente tem que fazer na vida, prioridades que a gente tem que definir na nossa vida. E eu vou voltar a falar mais um pouquinho sobre isso logo, logo. Calma aí, calma aí. Eu sei que tem várias coisas que eu vou falar logo, logo, mas calma que logo tudo vai fazer sentido na tua cabecinha, tá bom? Assim como há um tempo vem fazendo sentido para mim, eu prometo, gente, eu prometo. Fica aqui comigo, presta atenção. E aqui vem um detalhe que mudou o jogo completamente para mim. Porque cortar pessoas é só metade do caminho. A outra metade é com o que tu tá alimentando a tua cabecinha. Agora, voltando ao que eu falei do Jung lá no começo, tu é a única pessoa que pode alimentar tanto teu inconsciente quanto teu consciente com coisas que vão te ajudar a tomar decisões melhores. Ninguém vai fazer isso por ti. E se tu não faz, o teu cérebro fica solto. E um cérebro solto não te puxa para cima sozinho. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que o nosso cérebro é extremamente preguiçoso. Ele quer prazer imediato com o mínimo de esforço possível. E se tu não nutrir, alimentar o teu cérebro com coisas que vão te fazer tomar escolhas melhores, o teu cérebro vai ficar sempre te puxando para baixo, porque ele quer prazer imediato sem esforço. Então, dito isso, tu entende que tu não pode reclamar. Não pode reclamar se tu sente que só toma as piores escolhas para tua vida. Não pode reclamar se tu sente que tá travado e não consegue sair do lugar. Não pode reclamar se tu sente que não consegue focar nas coisas da tua vida, que tu não consegue ter a cabeça no lugar para fazer melhores escolhas para ti. Tu não pode reclamar de nada disso se tu só tá alimentando o teu cérebro com coisas que não agregam em nada para ti. E só cabe a ti alimentar o teu cérebro com o conhecimento necessário que tu necessita para conseguir tomar melhores escolhas na tua vida, para te conseguir se colocar em melhores lugares na tua vida. Porque, no fim, a única pessoa que
pode trazer essa clareza mental para nós mesmos, somos nós mesmos. Ninguém vai fazer isso por ti, não vai cair do céu. Claro que tu pode orar, pode pedir para Deus te orientar da melhor maneira possível. Eu não sei qual é a tua religião, não sei no que tu acredita. Tu pode se conectar com essa força maior que tu acredita, mas se tu não fizer, ninguém vai fazer por ti. Por ti, nem Deus gosta de gente preguiçosa. Tu precisa se mexer, tu precisa começar a abrir os teus horizontes para conseguir ter a clareza mental que tu necessita. E quando eu digo que só cabe a ti alimentar o teu inconsciente, o teu consciente com coisas que agreguem na tua vida e te ajudem a tomar escolhas melhores, é claro que isso aqui inclui tudo. Coisas que tu assiste, conteúdos que tu acompanha, coisas que tu lê, coisas que tu ouve, tudo isso, mesmo que tu ache que não, tá alimentando o teu imaginário. E recentemente, quando eu decidi seguir o meu chamado de me comunicar, eu precisei parar e me perguntar. No caso, o meu chamado de me comunicar, de gravar conteúdo, de virar uma criadora de conteúdo aqui. E aí eu tive que parar, olhar para dentro e me perguntar no que eu acho, qual é a necessidade que eu acho que eu tenho, que eu preciso me aprimorar, qual é a minha prioridade que eu preciso me aprimorar nesse momento para conseguir entregar um conteúdo de qualidade para as pessoas. E eu notei que era na oratória e na comunicação. Até uma coisa que eu ainda quero melhorar muito, eu sei que eu preciso melhorar muito, mas eu já melhorei muito, só nesse ano me dedicando para isso. E aí, eu fui atrás de consumir conteúdos sobre melhorar a comunicatória e a comunicatória. Opa, pelo visto, eu não estudei tanto. Melhorar a oratória e a comunicação. E essa criadora que eu estava acompanhando fez algumas perguntas que fizeram um boom na minha cabeça. Se tu quer se comunicar bem, tu quer conseguir trazer uma comunicação assertiva para as pessoas que estão te acompanhando. Como que tu vai fazer isso se tu não tem um acervo decente de palavras na tua cabeça? Se tu é engessada, se tu só escuta um tipo de música, se tu só lê um tipo de livro, se tu só consome um tipo de determinado conteúdo. Isso fez um boom na minha cabeça. E logo após, ela estava falando sobre literatura e perguntou, por algum acaso, tu já leu algum clássico na tua vida? E aquela pergunta não foi para mim, mas é como se tivesse sido, porque eu acho que eu já falei aqui em outro vídeo, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de ler. Inclusive, eu sou muito grata por, desde nova, eu ser... Qual a palavra? Eu ser influenciada pela minha família a ler e sempre gostei de ler desde muito nova, mas eu sempre fui muito engessada nas minhas leituras. Quando eu era nova, eu lia um determinado nicho ali de leituras teens e depois eu cravei em suspense e os nichos, os subnichos do suspense, e era só o que eu lia. E aí, quando eu quis me desenvolver, eu comecei a ler desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. E a gente sabe que isso abrange vários determinados tipos de assuntos que a gente pode estudar. Só que eu nunca tinha lido um clássico. Ela também levou além esses questionamentos. Ela perguntou, vocês já procuraram algum tipo de música diferente para ouvir? Algum tipo de música que abra os teus horizontes e não só mais do mesmo? E isso também fez um boom na minha cabeça. Porque tanto quanto livros, quanto músicas, eu ouvia sempre a mesma coisa. E eu não tô falando aqui para te virar uma pessoa bitolada, que só escuta um tipo de música, que só lê um tipo de livro. Mas o que eu tô falando aqui é que, por exemplo, assim, tu passa 5 horas do teu dia ouvindo um determinado tipo de música, certo? E tu pode até achar, como eu falei agora mesmo, que isso não tá influenciando o teu inconsciente, mas é claro que tá. Se tu fica o dia inteiro e dias após dias ouvindo o mesmo tipo de coisa, foi o que eu já falei no último vídeo. O teu cérebro, ele não sabe o que tu tá repetindo por certeza ou o que tu tá repetindo só por prática, por repetição. Então, é óbvio que tudo que fala naquela música vai ficar aqui no teu cérebro. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que ainda gosto, vou ser honesta aqui com vocês, de escutar alguns estilos de músicas que não agregam em nada na minha vida. E muito pelo contrário, aquelas músicas falam atrocidades. Mas, às vezes, eu ainda escuto, porque eu sou um ser humano falho. E nós, seres humanos, e acho que aqui a nossa cultura está muito acostumada a ouvir
bastante música, a consumir bastante música. Então, por exemplo, assim, eu escuto música quando eu tô limpando a casa, quando eu tô estudando, eu boto uma musiquinha de fundo, quando eu tô na academia, então eu escuto muita música. Por que eu não pego esse meu tempo, divido no meio, e metade desse tempo eu escuto as músicas que eu já gostava e a outra metade eu procuro músicas que vão abrir os meus horizontes, que vão ampliar o meu repertório. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a procurar músicas clássicas, MPB, jazz, bossa nova, samba. Gente, eu nunca tinha escutado essas coisas. Eu não era uma pessoa que procurava muito, priorizava cultura. E, gente, eu comecei a procurar e ouvir mais e, consequentemente, os meus repertórios, meus horizontes ampliaram. Eu fui ler livros clássicos que eu nunca tinha nem tocado na vida. Eu li Machado de Assis, agora estou lendo Paulo Coelho, coisas que a minha limitação mental nunca me fizeram ter tocado antes. E, consequentemente, sim, eu comecei a perceber o meu imaginário mudando. As minhas ideias começaram a vir com uma textura diferente. E não foi num estalar de dedo, gente. Vocês conseguem perceber que foi toda uma construção, um processo de coisas que eu fui entendendo, aprendendo e buscando, que me fizeram conseguir expandir esse meu imaginário, e logo isso já refletiu na minha comunicação e na minha oratória, que vocês podem estar ouvindo agora e falando, nossa, mas essa era a tua melhora? Assim, gente, essa era a minha melhora, porque antes era bem pior. Mas brincadeiras à parte, era sobre isso que eu entendi que Jung estava falando, sobre as escolhas, ele não falou sobre as escolhas, no caso, eu estou falando, sobre as escolhas que tu precisa fazer para alimentar o teu inconsciente e tornar ele consciente, porque só assim tu vai poder ter um direcionamento para fazer escolhas melhores para a tua vida. Ou tu não pode reclamar que a tua vida está exatamente no mesmo lugar se tu não está disposta a fazer essas escolhas e torná-las prioridades na tua vida. E dito tudo isso, agora vem a última parte que tu tá precisando ouvir, provavelmente. Tu não precisa odiar ninguém para se afastar. Tem gente que nem te fez mal. Tem gente que tu ainda gosta, que tu ainda admira. Só que a vida de vocês não está casando mais. A rotina de vocês não é mais a mesma. As prioridades de vocês não são mais a mesma. O caminho que vocês estão traçando não é mais o mesmo. E tá tudo bem. Não precisa mandar um memorando para essa pessoa, não precisa dar satisfação. Só vai se afastando gradualmente. Se tu sentir que quer se explicar, se explica. Explica para ela que tu tá com outros propósitos na tua vida e que a vida de vocês não tá mais casando, mas que tu gosta dela e que ela sempre vai estar nas tuas orações. E tá tudo bem. Eu não tô dizendo para te virar as costas para as pessoas que não combinam mais contigo. O que eu tô dizendo é para te tirar elas de um lugar central na tua vida, onde elas e o drama delas gastam a energia que tu podia estar aplicando em outros lugares para melhorar a tua vida. Agora, falando sobre a frase que eu falei que eu uso há algum tempo no wallpaper do meu celular, ela diz assim: é justo que muito custe o que muito vale. E foi isso que eu falei para vocês, que essa frase me fez entender muito sobre escolhas, sobre prioridades. Porque, de fato, gente, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Essa frase me ajuda porque quando eu sinto que eu estou entregando mais de mim para a minha antiga vida em vez da vida que eu quero construir, eu lembro que tem pessoas naquele mesmo momento que estão entregando 100, 1000% delas para estarem onde eu quero chegar. Então, aí que eu volto rapidinho para o lado positivo da minha vida, para a vida que eu quero construir, não para a vida que eu quero deixar para trás. E, gente, para finalizar aqui, para esse vídeo não ficar super extenso, eu sinto que eu ainda tenho um caminho muito grande a trilhar, muito grande a trilhar. Só que eu sinto como se, sei lá, eu já tivesse caminhado 20%. E esses 20% que eu caminhei foram mais do que eu caminhei a minha vida inteira
antes de começar a entender quais eram as minhas falhas, o que eu precisava olhar para dentro para entender por que eu ficava buscando aquilo em alívios disfarçados de vícios, em pessoas autodestrutivas, em relacionamentos amorosos que só me faziam mal. Eu sinto que eu já caminhei 20% desse caminho, que nos 25 anos da minha vida antes disso, que agora estou com 27, faz 3 anos que eu decidi mudar o rumo da minha vida, eu não tinha caminhado 1%. Então, é claro que eu vou estar sempre feliz com a minha trajetória, e mais feliz do que eu estou com a minha própria trajetória é conseguir me sentir um pouco segura hoje para estar aqui compartilhando isso com vocês. Isso, para mim, é uma bênção divina. E eu também só consegui isso procurando me aprimorar, para me sentir segura para estar aqui criando esse conteúdo para vocês. E eu ainda não me sinto, mas eu tento. Eu mentalizo que eu sou, e isso me ajuda. E eu falei lá atrás que eu queria filmar esse vídeo e gravar esse vídeo e mostrar para a Tuane de 5 anos atrás. E sabe por que eu queria fazer isso? Porque eu queria olhar para ela e falar assim: tu tá certa, tem algo errado. Essa vida que tu tá levando não tá legal e não te faz bem. E tu vai conseguir sair daí. Calma, tu vai conseguir. Só que ninguém vai te tirar. Tu vai ter que sair dessa vida. Tu vai ter que seguir o teu caminho sem olhar para trás. E quanto antes tu fizer isso, melhor. E agora eu queria saber de ti. Me conta aqui nos comentários. E sério, me conta. Eu adoro ler os desabafos de vocês. Inclusive, é o que nos dá aqui no nosso canal, no Entre Nós, dá para mim e para Luísa motivação de seguir fazendo isso. E a gente conversa muito no off sobre isso, sobre o quanto cada interação de vocês nos trazem uma emoção inexplicável. Nos traz motivação para saber que vale a pena estar fazendo isso daqui. Tem pessoas que estão ouvindo, estão se identificando, estão aprendendo a tomar escolhas melhores da vida. Então me conta aqui, por favor. Existe alguma pessoa na tua vida? Não precisa citar nome, não, gente, pelo amor de Deus. Só me conta aqui o papel dela na tua vida. Um familiar, um amigo, um relacionamento amoroso que tu sente que não combina mais contigo, mas por algum motivo tu não consegue deixar para trás? Me conta aqui que eu quero ter essa conversa contigo. E se tu gostou desse vídeo, talvez tu goste também desse aqui, ó, que eu falo sobre dopamina, que casa muito com o assunto que a gente conversou aqui hoje. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo!